desta vez não será apenas um passeio no parque. Oi pessoal, eu sou o Easter Egg e eu tô aqui em mais um vídeo. Pra quem não sabe, há um tempinho atrás eu tinha feito um vídeo reescrevendo Jurassic Park 2, O Mundo Perdido. E a sequência desse vídeo foi bastante pedida nos comentários. Eu passei um bom tempo analisando o roteiro do terceiro filme pra conseguir escrever uma história de forma coerente, que não se distancie muito do filme original, mas que em suas diferenças melhore o filme nos aspectos de ritmo e história. Mas antes da gente reescrever esse filme, vamos dar uma olhadinha nos principais problemas dele. Para mim, o principal problema de Jurassic Park 3 é o quão raso ele é comparado com os seus dois antecedentes, Jurassic Park 1 e O Mundo Perdido. O primeiro filme trata principalmente da arrogância humana em relação às descobertas científicas e como tratamos a vida como meio comercial. E na verdade isso até se tornou uma coisa chata e repetitiva que os fãs de Jurassic Park ficam repetindo caso você reclame que tem algum dinossauro muito bizarro no filme, tipo o Mutadon ou um Distortus Rex. Mas para além dessa camada já manjada do filme, há uma outra camada enorme, que é a paternidade. Alan Grant representa a figura de alguém que se tornou pai recentemente, que não sabe ao certo como ser um pai, mas que apesar de tudo vai estar sempre lá para proteger e cuidar de seus filhos. Em contraponto, temos a figura do John Hammond, que representa aquela pessoa que já é pai há um bom tempo, mas sempre esteve distante dos seus filhos, seja fisicamente ou emocionalmente. E essa ausência paterna resultou nesse relacionamento caótico entre pai e filhos. Filhos esses que estão doentes e enfermos ou apenas revoltados. Já no segundo filme, esse simbolismo da paternidade é mais diluído, mas ainda está presente lá, com a figura do Ian Malcolm e sua filha Kelly, ou com o Buck e seu filho Junior. Dois pais que tentam proteger seus filhos em um local desconhecido e hostil, no qual eles não conhecem. Mas essa trama familiar não é tão densa quanto no primeiro filme, para dar mais espaço para uma crítica que eu acho super válida, sobre como os seres humanos tiram animais de seu habitat natural para servirem de espetáculo, mesmo que eles não queiram estar ali. SeaWorld, eu tô olhando para você assim, sua piranha. Mas em Jurassic Park 3 não temos uma crítica que percorre o filme todo, ou uma trama familiar muito forte. No máximo a gente tem a trama da família Cub, que por mais que eu goste deles, eles ainda assim são muito fracos comparado com os dois filmes anteriores. Justamente nesse filme que a trama entre pais e filhos parece a mais óbvia possível, é aqui que ela fica mais fraca também. E eu não vou negar que as cenas de ação e a atmosfera desse filme são muito boas. A questão é que seria uma experiência muito mais completa se a trama desse filme fosse mais densa, assim como nos filmes anteriores. Eric Kirby e Ben Hildenbrand estão num passeio de barco com direito a parapente ao redor da ilha Sorna, assim como no início do filme original. Mas uma pequena diferença é que aqui o dono do barco de passeio daria uma pequena averiguada no aparelhinho escondido no cantinho do barco. Eric e Ben sobem para os céus com o parapente, mas o barco é atacado na neblina, e aqui ouvimos um som bem familiar. Os dois se desprendem do barco e vão parar na ilha Sorna. Alan Grant e Ellie Sattler agora estão casados e têm dois filhos, Michael e Stan. Pegou a referência? Seria quase o mesmo começo do filme original, mas sem o maldito do namorado da Ellie. Então chega uma visita, Mark, o irmão de Ellie. A família janta com todo mundo reunido na mesa, aquela coisa bonita, e o Mark fala sobre seu trabalho. Ele trabalha no Departamento de Estado dos Estados Unidos e tem uma boa camaradagem entre ele e o Dr. Grant. Após o jantar, quando Mark vai embora, Alan e Ellie conversam sobre o trabalho, e Alan fala sobre a câmara de ressonância de Velociraptor fossilizada que encontraram por tomografias computadorizadas. Os dois têm quase a mesma conversa sobre a inteligência dos Velociraptors, mas sem a parte do mais inteligentes que os primatas, mas os bichos iam ser inteligentes mesmo. Na palestra de Grant sobre os fósseis de dinossauros novas descobertas da paleontologia, as pessoas estariam mais interessadas do que nunca nos dinossauros, depois do boom que o ataque do Tiranossauro em San Diego causou na mídia. Alan, Ellie, Malcolm e Sarah basicamente viraram celebridades, mesmo que o foco deles fosse ter uma vida normal. E agora as pessoas estão mais ávidas do que nunca sobre dinossauros e paleontologia no geral. Enquanto Alan fala sobre a inteligência não só dos raptores, mas dos dinossauros em geral, que possuem comportamentos sociais um tanto quanto complexos para o que se pensava, veríamos a silhueta de um casal observando a palestra.
Cortamos para os 3 mercenários, Nash, Cooper e o Desk recebendo a ligação de um tal de Sr. Kirby. A cena seria quase idêntica à do filme original, com a pequena diferença de que o Desk acoplaria um aparelhão pequenininho parecido com o do barco na abertura do filme, só que no avião. Em Montana, Billy, Brain e Dr. Grant conversam sobre a logística da escavação em que estão trabalhando, que está indo muito bem. Billy revela que tomou a liberdade para comprar uma impressora 3D e ainda fez uma câmara de ressonância de Velociraptor. Ele mostra para o Alan e o paleontólogo mais velho parece perplexo e até mesmo assombrado, pois o som é muito parecido com o de um Velociraptor da Índia. Mas eles são interrompidos pela visita de Paul Kirby, o dono da bem-sucedida Kirby Tintas, Ladrilhos e algo mais. Billy já é familiarizado com Paul, assim como no filme original, mas teria um motivo para isso. Ele os convida para um jantar com a sua esposa num bar próximo dali, para trocar mais ideias. Paul e sua esposa Amanda Kirby convidam Alan e Billy para um passeio sobrevando a Ilha Sorna. Por Alan e Billy serem paleontólogos e principalmente por Alan já ter visto de perto os animais da Índia, eles querem que eles sejam os guias. Billy é convencido logo de cara e fecha acordo com eles, mas Alan parece bastante indeciso e pede um tempo para pensar. Em casa, ele e Ellie conversam sobre a proposta dos Kirby e você deve estar se perguntando, mas o casal é bem sucedido, eles são famosos, eles ganham dinheiro bom e constituíram uma família. Por que eles estariam tão pensativos sobre isso, que era tão fácil assim eles recusarem? E aqui descobrimos o motivo. Stan, um dos filhos de Alan e Ellie, tem uma doença muito grave e o tratamento médico é muito caro, cara, até mesmo pro bolso do casal, que ganha bem. No fim da conversa, Alan conclui que vai ser o guia do passeio, que o dinheiro é muito bom e que vai dar pra pagar o tratamento do filho deles. Então o casal se abraça. Alan vai falar com seus filhos no quarto, e Michael diz que tá ansioso por conta de uma prova que vai ter no dia seguinte, e Alan fala para eles dois respirarem fundo juntos, para que ele se acalme. Dito e feito, o garoto fica mais calmo. Grant diz que fará uma viagem, mas que volta na noite do dia seguinte. O outro filho, Stan, tosse bastante, ele realmente tá muito ruim. Mas o pai tenta tranquilizar o filho, dizendo que vai ficar tudo bem. Então ele decide puxar um papo com os filhos para distrair ele desses assuntos mais sérios. Então as crianças mostram pro pai um brinquedo novo que a mãe comprou pra elas, um espinossauro em miniatura que funciona a pilha. Então as crianças perguntam quem vencerá numa luta, tiranossauro ou espinossauro? E o Dr. Grant diz que não sabe, mas que também não gostaria de estar no meio de uma luta dessas pra saber. Então a cena se encerra com o pai abraçando seus 2 filhos. Cortamos pro voo. Alan e Billy conversam entre si sobre a alça da sorte na mochila do Billy. Aconteceria o mesmo que acontece no filme original, do pessoal chegar na ilha e admirar os dinossauros. Mas a gente não teria a cena do sonho do Alan que aconteceria antes, porque... Eu preciso explicar? Aqui os dinossauros teriam o mesmo visual que eles têm nos filmes anteriores, por motivos de continuidade. Paul fala com o pessoal sobre aterrissar e Alan tenta intervir e é interceptado pelo Cooper com um pancadão na cabeça. Ao acordar, se depara com os mercenários saindo como se estivessem procurando por alguém e vai reclamar com os Kirby. Cortamos para Nash, Cooper e o Desk na floresta. Eles encontram um ninho com ovos já chocados e vem um filhote de espinossauro, que já tá bem grandinho. De volta ao resto do pessoal, ouvimos o som de alguns tiros e logo depois um som de um bicho grande, que não é um tiranossauro. O pessoal corre de volta para o avião e o Cooper chega tarde demais na pista e é devorado pelo espinossauro. O avião bate na vela do bichão e é estatelado nas árvores. O espinossauro volta para atacar o pessoal e a cena do ataque será basicamente a mesma do filme original, com Nash e o telefone sendo devorados e com o pessoal conseguindo despistar ele. Alan e o resto do pessoal chegam numa área que ainda é de floresta densa, então notam que estão sendo caçados por alguma outra coisa. Então chega o Tiranossauro Rex e persegue o pessoal até ele dar de cara com o espinossauro. A cena da luta ia ser basicamente a mesma do filme original, com a diferença de que no final da luta, ao invés do espinossauro matar o tiranossauro, ele apenas ia derrubá-lo no chão e o tiranossauro ia recuar e ia dar o pé. O pessoal foge da briga e tudo se acalma. Alan vai pra cima do Paul querendo encher o maluco de porrada, mas Billy e Amanda intervêm. Então o paleontólogo mais velho pressiona os Kirby para que eles desembuchem e falem o que tá acontecendo. Então eles explicam.
Eric é filho do casal Kirby, mais ou menos casal, porque eles são divorciados. Ben é, ou era, namorado de Amanda. Eles voltam para o que restou do avião, para pegarem o que ainda pode ser usado. E Billy vai para a cabine e vasculhar, até descobrir o aparelhinho que foi acoplado por o Desk. Ele mostra o aparelho para Alan, e esse aparelho ia servir para tornar qualquer veículo invisível para radares ou sistemas de segurança, como os que cercam a Ilha Sorna. Por isso estava no avião e por isso estava no barco do Ben e do resto do pessoal. Eu adicionei essa partezinha aqui porque eu sempre achei estranha a forma que qualquer pessoa pode entrar na Ilha Sorna tranquilamente, já que o máximo de segurança que eles aparentam ter são aqueles aviões que sinceramente não parecem muito efetivos. Alan e Billy têm um plano de sair da ilha, indo para o litoral, mais precisamente no cais próximo da Vila dos Trabalhadores, a mesma do final de Mundo Perdido. Os Kirby e o Desk vão procurar Eric bem, na direção que os outros dois forem. Ao andarem um pouco, eles encontram um ninho de velociraptores, cheios de ovos, mas nenhum sinal dos donos deles. Assim como no filme original, Billy demora um pouco mais de tempo no ninho, pois ele estava fotografando os ovos de velociraptor. Eles encontram uma pequena vila de trabalhadores, mas não é a principal. Eles notam que haviam construções e instalações inacabadas. Provavelmente, enquanto o Jurassic Park estava sendo construído, queriam aumentar a produção, fazer mais animais do que estava programado para o parque, mesmo que se exigisse uma reconstrução em certas áreas e mesmo que trouxesse mais riscos. Segundo Alan, Billy responde a Alan dizendo que talvez certos riscos possam ser necessários para um bem maior, e ele vai vasculhar um prédio ao lado. Ao vasculhar uma sala específica, o Desk encontra uma fita que ainda presta. Ele consegue religar a energia daquela instalação específica onde estava, mas não da ilha toda. Ao transmitir a fita numa televisãozinha pequena que tem, ele percebe que é um relatório sobre espinossauro. Pelo que o cuidador do vídeo diz, o espinossauro, mesmo em sua fase de filhote, tem uma inteligência surpreendente, sendo um animal vingativo. O exemplo que ele dá é de quando retiraram seus brinquedos de morder e ele ficou irritado. Ele mordeu, deu marradas e até ficou seguindo os cuidadores no seu recinto, mesmo que não demonstrasse perigo real, visto que é só um filhote. Mas segundo o cuidador, o espinossauro se lembra, e se lembra muito bem. O pessoal se junta para assistir tudo e o Desk parece meio perturbado, como se ele soubesse de algo que ninguém mais soubesse. Mas a televisão dá pau, para de funcionar e não consegue mais religar ela, então a rapaziada se dispersa de novo. Alan questiona por que fizeram questão de que Billy viesse, visto que ele não havia presenciado o incidente na Ilha Nublar. Então o Desk revela que ele, Nash, Cooper e Billy já trabalharam juntos. Não só isso, mas trabalhavam para os Kirby, como mercenários em algumas ocasiões, mas na maior parte das vezes como seguranças particulares. Billy então explica que isso era para pagar a faculdade e tudo mais, numa época que ele não estava conseguindo arranjar trabalho bom direito e tal. Por isso Billy já conhecia os Kirby antes de Alan, por isso ele aceitou a missão logo de cara, e por isso defendeu Paul junto de Amanda quando Alan foi pra cima dele. Mas a gente não tem muito tempo pra isso agora, porque os velociraptores chegaram. Rola a cena de perseguição do filme original, mas o Desk não morre, e o Alan não se separa do resto do grupo porque todo mundo subiu a tempo nas árvores. De noite, nos galhos das árvores, o pessoal conversa entre si, com exceção do Dr. Alan, que está mais fechado, olhando para uma foto da sua família. O Billy tenta animá-lo, mas o homem o questiona, se ele sabia ou não que aquilo não era o passeio, já que ele era tão próximo assim dos Kirby. Mas Billy não sabe o que falar e fica em silêncio, já dando a resposta para o Dr. Grant. Enquanto isso, Ellie tenta ligar para Alan e enviar mensagens, mas de nada adianta. Ela fica preocupada e os filhos também, e eles perguntam pelo pai, mas ela só diz que ele tá com problemas no voo do avião e vai se atrasar, mas que ele tá bem, segundo ela. No dia seguinte, enquanto andam pela floresta, encontram um cadáver que tá quase só o pau da rabiola. Amanda nota pelas roupas que é o Ben e fica em choque, sem saber o que fazer ou dizer. Pelo resto do caminho, ela se fecha com o resto do pessoal e fica na dela, assim como o Dr. Grant. O pessoal ouve o espinossauro que estava por perto e vê as folhas mexendo, então eles se escondem e o animal vai embora. Ainda prosseguindo, Grant e Kirby têm uma conversa honesta. Paul diz que sente muito por tudo que fez de ruim, por ter colocado Alan e Billy naquela situação, por ser o responsável pelas mortes dos mercenários, mesmo que indiretamente, por ser o responsável por tudo que aconteceu. Mas Alan diz que desculpas não adiantam de nada, que quando sair da ilha vai processar os Kirby por terem arrastado eles pro inferno, e pergunta o quão inspirados eles estavam para fazer tanta desgraça continuamente. Então Paul pergunta a Alan, o quão longe você iria pela vida do seu filho, Dr. Grant? E o cara fica calado.
Paul quer apenas ver o seu filho vivo. Ele quer uma segunda chance para consertar as coisas, pois, segundo o próprio, ele foi bastante ausente depois do divórcio com Amanda, mas ele tem esperança de que seu filho ainda esteja vivo, pois, segundo o próprio, essa esperança é a única coisa que ainda move ele. Conforme o pessoal vai andando, eles ouvem sons de velociraptores ainda pelas redondezas. Então decidem que a melhor ideia é subir nas árvores para não arriscar. Então a noite cai. Billy, o Desk e o Scurby conversam sobre os velhos tempos, relembrando da época que Billy ainda trabalhava para eles. É aquele típico momento para você saber um pouco mais do background dos personagens e para eles se aprofundarem um pouco mais. Aqui descobriremos que Billy tentou fundar um instituto de paleontologia, mas que não foi para frente por falta de verba e muito menos financiamento. E aqui veríamos uma foto da família Kirby junto dos mercenários, mostrando que eles eram realmente muito próximos. E Billy e o Desk dizem que vão dar um jeito de encontrar Eric. Até aquele ponto o Dr. Grant já tá mais compreensivo com os Kirby e se compadece deles, se encontrando na mesma situação. E eles ouvem os sons dos velociraptores, mas logo são afastados com os sons do espinossauro. Eles teorizam o porquê de estarem sendo perseguidos por esses animais, mas a resposta para isso a gente ainda não tem, pelo menos por enquanto. No dia seguinte, enquanto andam pela Ilha Sorna, Paul e Amanda conversam sobre a situação deles e sobre Eric, e finalmente eles têm uma conversa sincera em muito tempo. Aí os dois se abraçam e fica aquela coisa bonita e os dois têm uma conexão novamente. Alan reformula o plano. Ao invés de irem para o litoral, eles vão religar a energia da ilha na Vila dos Trabalhadores. Assim poderão acessar as câmeras espalhadas pela ilha e talvez assim possam ter alguma ideia de onde o Eric poderia estar. Billy pergunta como ele sabe que tem câmeras por toda a ilha, e ele responde que Sarah Harding lhe contou isso. No caminho, os Velociraptors chegam, atacam o grupo e fazem ela se separar do pessoal. O mesmo acaba se perdendo e é emboscado pelos dinossauros, mas logo é salvo pelo Eric, assim como no filme original. Eric revela que estava vivendo em um caminhão tombado e que Ben desapareceu há 2 dias e ficou intocado dentro do esconderijo. Ele só havia saído porque ouviu o barulho de pessoas, e Alan revela que seus pais estão junto dele para procurá-lo. Calma aí. Se você já chegou nessa parte do vídeo, considere dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você terminar esse vídeo e quiser ver mais vídeos como esse, tem vários deles aqui no canal. Olha que coisa bonita, ó, coisa bonita. Bonito? Então é isso, recado dado e voltamos à programação normal. E em paralelo a isso, o grupão ainda está sendo perseguido pelos Velociraptores. Eles chegam em uma instalação da Indian e o Desk usa suas armas restantes e consegue até afastar alguns animais, ferindo eles. Mas Paul foi ferido por um dos Velociraptores e é enfaixado por Billy e Amanda. No fim, o Desk consegue espantar os raptores e os animais vão embora. As horas vão passando e o casal acaba adormecendo. Billy e o Desk ficam a sós, conversando entre si. Billy diz que sente muito por Cooper e Nash. Os dois estão visivelmente abalados pelo que aconteceu, e o Desk se desculpa com Billy, dizendo que ele é culpado por estarem sendo seguidos. E Billy diz a mesma coisa, mas não dá pra saber o resto da conversa porque cortamos pra Alan e Eric. Eles saem do caminhão tombado e vão em direção à Vila dos Trabalhadores, pois, segundo Alan, se o resto do pessoal for pra um lugar, vai ser pra lá. Eles averiguam se tá tudo certo nas redondezas e se os Velociraptors vão embora e vão em direção à vila. Eles encontram alguns maiassauros pastando, comendo da vegetação, cuidando de seus filhotes, e alguns machos até disputam por território. Então um ceratossauro aparece e persegue os animais mais jovens e menores. Ele consegue abater um deles e o devora, porém outro ceratossauro chega, tentando roubar sua comida. Os dois animais têm uma briga rápida, mas são interrompidos pelos maiassauros adultos, que querem pisoteá-los. O primeiro carnívoro vai embora, levando a carcaça na boca, e o outro vai em outra direção, justamente para onde Alan e Eric estão. Os dois se escondem dentro de um tronco e o animal começa a rodear eles e tentar mexer no tronco, morder, arranhar para conseguir devorar eles. Eric entra em pânico e Alan fala pro garoto se acalmar, mas a situação tá bem crítica pra tu tentar se acalmar. Então o homem fala pro garoto respirar fundo junto dele, assim como ele falou pro seu filho no início do filme. E no fim o garoto faz isso e se acalma, e o ceratossauro é espantado pelo bando de maiassauros.
Voltamos para Ellie, que liga para o seu irmão perguntando se ele pode fazer um pequeno favor para ela, que envolve o Alan. Cortamos para os Kirby e os mercenários. O casal acorda e Billy diz que eles devem seguir para a Vila dos Trabalhadores, que eles vão se encontrar com Alan lá provavelmente. Ao darem uma olhada no mapa da ilha novamente, notam que eles iriam passar por uma instalação junta de um círculo que não possui nome, visto que a maior parte das outras instalações da ilha tem nomes e descrições, mas aquela era uma das que não tinha. Enquanto se preparam para ir embora, Amanda nota que nos fundos da instalação tem uma descidinha e mais pra frente tem uma enorme vitrine de vidro reforçado que dá para um lago. A água é turva e esverdeada e não dá para ver muita coisa ali, então ela vai embora. Voltamos para Alan e Eric, que estão andando junto dos Maiassauros. Eric fala sobre os mercenários. Eric revela que tinha uma boa convivência com todos eles, visto que eles tinham bastante convivência, já que eram seguranças particulares. Mas a pessoa que ele mais considerava dentre todos era Billy, porque Billy era quase que um irmão mais velho que ele nunca teve. Alan pergunta o porquê de terem seguranças particulares para a família, já que não eram tão ricos assim, a ponto de precisarem de seguranças particulares. E Eric explica que seu pai era bastante preocupado com segurança e até às vezes meio super protetor, mas depois do divórcio com sua mãe, Paul ficou bastante distante. Eles avistam a instalação que o pessoal havia saindo agora e Alan nota que tem um largo artificial logo atrás do prédio, onde tem alguns animais passando por lá. Eles adentram a instalação e vasculham para ver se tem algo lá, com o Alan segurando uma das bombas de fumaça caso precise usar. Os dois procuram por armas ou suprimentos, mas não tem nada que possa ajudá-los. Eles acabam parando em frente à vitrine que Amanda estava de frente. Eles tentam ver se tem alguma coisa na água, mas nada aparece. Alan resolve sair dali e se vira, andando em direção à porta, mas Eric chama sua atenção e fala para ele olhar para frente. Então ele avista dois mosassauros surgirem na água turva. Eles encaram os dois humanos por um bom tempo até que um deles vai para longe e some no meio da água, até reaparecer com uma carcaça de dinossauro na boca. Eric então pergunta se tinha alguma construção no Jurassic Park para esses animais. E Alan diz que até onde ele sabe, não. Provavelmente seria construída depois no parque ou em alguma franquia dele, visto que a Indian queria se expandir para o resto do mundo. Eles voltam para fora da instalação e Eric ouve o som do telefone de seu pai. Os dois correm na direção de onde vem um barulho e Eric chama por seus pais. Enquanto isso, o resto do pessoal tá andando pela mata e ouve o menino. Assim como no filme original, rola aquela cena bonita do reencontro de família, todo mundo ali fica feliz que se encontrou e tudo mais e tal, mas a cena é interrompida pelo espinossauro e pelo toque do telefone que vinha de dentro da barriga dele. O bicho persegue o pessoal até chegarem na instalação que a rapaziada tinha visto no mapa. Lá dentro o clima tá ótimo, família reunida, mestre e aprendiz também, eles reorganizam os planos e agora só precisam ir pro cais, pegar um barco e dar o pé dali. Eles ainda ouvem os sons do telefone, então Alan se pergunta o porquê de ainda estarem sendo perseguidos pelos animais, mas dessa vez o Desk revela tudo, ou quase tudo. Ele e os outros mercenários haviam achado um ninho de espinossauro quando chegaram na ilha. O único filhote que estava lá pulou em cima de Cooper. Ele não parecia que ia atacar Cooper, na verdade ele só parecia estar brincando ou curioso, como se fosse um cachorro querendo brincar. Mas não podiam arriscar, visto que o animal era do tamanho de um Velociraptor. Então eles acabaram atirando nele por precaução, segundo o Desk. E provavelmente o pai ou mãe agora tá zangado e quer ir atrás deles em busca de vingança. E os lembra de que o espinossauro tem uma boa memória. Nisso o pessoal fica pensativo e bastante preocupado. Alan resolve pegar o mapa da ilha na bolsa do Billy para achar alguma forma de conseguir fazer um caminho até o cais que eles pudessem evitar o espinossauro. Mas ao abrir a mochila ele vê os ovos de Velociraptor. O paleontólogo confronta e Billy revela que fez isso com a melhor das intenções, que poderia financiar a escavação por muito mais tempo, poderia comprar mais aparelhos, mais máquinas, mais itens para a escavação e não só para ela, mas também poderia financiar outras escavações e poderia abrir institutos. Alan pergunta se o dinheiro que os Kirby estavam oferecendo já não era bom o suficiente, e Billy diz que sim, mas que com o valor dos ovos de Velociraptor podia ficar melhor ainda, que eles poderiam ir
muito mais longe do que já foram, que a ciência poderia prosperar ainda mais com isso, e que esses ovos valiam muito mais do que qualquer financiamento que já receberam em uma escavação. E Billy repete que foi com a melhor das intenções. Mas Alan retruca, dizendo que as piores coisas que você pode imaginar foram feitas com as melhores intenções, e que Billy não é melhor do que aqueles que construíram esse lugar, que ele é alguém que só pensa em si mesmo e que bota a vida dos outros em risco só pra ter o seu bônus no fim do dia, e que talvez Billy fosse até pior que os Velociraptors que estariam esperando por eles do lado de fora daquela instalação, porque ao menos os Velociraptors estão agindo por instinto natural, já Billy está agindo por ganância. E o homem se afasta de Billy. O pessoal adentra mais e mais a instalação, eles entram no aviário e temos a mesma cena de ação do filme original com os Pteranodons. A diferença é que aqui eles teriam o mesmo visual de Jurassic Park 2, por, novamente, motivos de continuidade. Quando Billy cai na água, Alan e Paul vão ajudar, enquanto Desk, Amanda e Eric tentam achar uma forma de saírem dali. Quando chegam em Billy, são atacados pelos répteis voadores e se abrigam em uma parte fechada da instalação do aviário. Eles ficam um pouco por ali, mas percebem que a instalação já é velha e está se deteriorando bastante a ponto dos Pteranodons estarem perto de destruir as paredes dali para pegarem o pessoal. Billy diz que tem um plano, eles irão correr o mais rápido possível dos pterossauros, mas um deles vai ter que ficar para distrair os animais. Alan então pergunta quem vai distraí-los, e Billy pega uma barra de metal do chão e vai se afastando do pessoal, sem dizer nenhuma palavra, até ele chegar do lado de fora e mandar eles correrem. Os homens saem correndo, mas Alan para no meio do caminho. Ele olha para trás e vê Billy tentando se defender dos Pteranodons, porque os bichos são muito rápidos e fortes. Então Billy olha para Alan e pede desculpas por tudo, mas ele é completamente cercado pelos pterossauros e é devorado enquanto a neblina toma conta do lugar. Após isso, os dois homens conseguem sair do aviário junto do resto do pessoal e trancam o portão. Eles vão até um barco que estava perto do aviário no rio e o ligam, então o barco segue o caminho do rio. Aqui a conversa entre o Alan e Eric seria um pouco diferente do filme original, porque no filme original Alan fala sobre a diferença entre um astronauta e um astrônomo, com Alan sendo astrônomo e Billy sendo astronauta, mas aqui seria um pouco diferente. O Eric tá muito abalado. Não só a pessoa que era a figura de irmão mais velho e responsabilidade para ele morreu perto dele de forma brutal pelos dinossauros, mas que descobriu também que essa pessoa tinha um lado ganancioso muito forte e foi capaz de botar a vida de todos ali em risco pelo dinheiro. Eric decide desabafar com Alan sobre isso. Então o homem diz que Billy não era uma pessoa ruim, mas que havia tomado decisões ruins. Ainda mais porque a última coisa que Billy fez foi sacrificar sua própria vida para que Alan e Paul continuassem vivos. Então o barco passa pela área de dinossauros herbívoros e vemos os animais pastando tranquilamente com a música do primeiro filme. Mais tarde a chuva cai, o barco dá pau e não funciona mais. Alan verifica os ovos na mochila de Billy para saber se ainda estão intactos. E estão. Além disso, ele encontra a câmara de ressonância de Velociraptor. O espinossauro chega, mete o louco e ataca geral que nem no filme original. Começa a vazar gasolina do barco, a mochila do Billy cai na água, Paul e o Desk se fazem de isca no guindaste para distrair o dinossauro, então Amanda vai até o fundo do rio e pega a mochila. Alan pede a câmara de ressonância e ela joga para ele, então ele chama pela ajuda dos Velociraptors através dela, mas nenhum deles aparece. O espinossauro acerta Alan com uma rabada e o homem cai na água e apaga. Ele vai parar no fundo do rio. Todo o barulho da superfície fica abafado. A sua visão vai escurecendo mais e mais. Mas uma mão agarra seu braço e o ajuda a voltar para a superfície. É o Eric. Alan usa a câmara de ressonância de novo. Amanda encontra o sinalizador, então atira no espinossauro. O fogo se alastra pelo rio por conta da gasolina. E de repente o dinossauro para de atacar. Ele olha para um canto específico na floresta entre as árvores. E percebemos que lá estava a Velociraptor fêmea. Ela rosna e o espinossauro ruge em resposta. Você se lembra da fala do Alan no início do filme de Jurassic Park 1 sobre a forma que os Velociraptors caçam? Pois é, o espinossauro olha para o Velociraptor e o animal olha de volta para ele. Mas o ataque não vem da frente, e sim dos lados.
outros raptores que ele não sabiam que estavam ali. Então um bando de velociraptores pulam das árvores para as costas do espinossauro, outros nadam até o barco e pulam no animal, mas não são só uns 3 ou 4 velociraptores, são de 10 a 15 indivíduos. O espinossauro contra-ataca e o fogo se intensifica. O pessoal usa essa distração dos animais para fugir, mas um dos raptores viu eles. Em terra firme, o pessoal consegue finalmente chegar na Vila dos Trabalhadores, e Paul fala que vai ficar no prédio principal, ele vai ficar para religar a energia da ilha, e logo vai atrás do resto da rapaziada. Então finalmente ele e Amanda se beijam, e Paul diz que vai dar um jeito deles saírem dali. O homem vai pro prédio principal enquanto o resto vai pro cais, ele religa a energia e vai para a sala de controle. Depois de atravessarem o lugar, nosso grupão chega no cais, mas os barcos estão num estado que seria impossível usá-los. E Eric menciona que o lugar tá com um cheiro forte de xixi de tiranossauro. Os velociraptores chegam e os cercam, então as duas mães de seus respectivos grupos se encaram, em um impasse. A velociraptor fêmea que lidera o bando não quer que machuquem seus filhotes, e Amanda não quer que os velociraptores machuquem seu filho. A mulher tira os ovos da mochila e os entrega aos velociraptores. Dois deles levam os ovos embora, então quando os animais estão prestes a atacar, ouvimos um som alto de tiranossauro, vindo de um lado pro outro entre os prédios da Vila dos Trabalhadores. Os velociraptores se dispersam e vão embora, e vemos que na verdade era Paul que estava na sala de controle, mexendo nas caixas de som de cada ponto do lugar, dando a ilusão de que era um tiranossauro se movendo enquanto rugia. Paul aparece e os leva para a Vila dos Trabalhadores. Chegando lá, o pessoal tenta contatar o continente, mas sem sucesso, até notarem que provavelmente as linhas telefônicas já estariam velhas e desgastadas. Então eles saem do prédio para checar, mas de repente o tiranossauro aparece, o mesmo do início do filme. O pessoal tenta se esconder em um lugar em que o tiranossauro não os alcance, e até consegue, mas os velociraptores os alcançam e partem pro ataque. E mais um chega pra festa, o espinossauro. O espinossauro encontra o Desk e o pessoal e vai atrás deles, mas o tiranossauro intercepta e eles começam uma briga. Paul até pergunta a Alan se aquele tiranossauro é o mesmo que viram antes, e Alan responde dizendo que talvez esse seja o território dele, e ele tenha ido explorar algum outro lugar fora de seu território, por isso deu de cara com o pessoal e o espinossauro antes. Porém, os velociraptores pegam o Desk e devoram o homem. Os protagonistas conseguem despistar os animais e vão pro porto novamente. Ao saírem da instalação, os velociraptores dão de cara com os outros dinossauros que ainda estão brigando e decidem só vazar, já que agora eles têm seus filhotes de volta. No fim, o tiranossauro vence o espinossauro, jogando no chão e rugindo para que ele fosse embora. O espinossauro se levanta e começa a rodear o tiranossauro, mesmo que ferido, procurando pelos humanos. Isso até o animal encontrar o corpo de Udesk, ou ao menos o que restou dele. Ele fica parado um tempinho analisando, e então ele muda sua postura. Antes de um animal agressivo e tenso, agora para um animal mais calmo. Ele olha para o T-Rex e vai embora tranquilamente, porque conseguiu o que queria. Depois disso tudo, surge um clarão no céu. O helicóptero de resgate chegou. Mark fala no megafone que irão descer para tirar Grant e o pessoal dali. O helicóptero pousa, o pessoal entra e ele sobe. Isso sem antes o tiranossauro morder e segurar o helicóptero pelo esqui, quase derrubando no chão. Mas o esqui sai do helicóptero liberando a aeronave. O helicóptero alça voo finalmente e tudo se acalma. A família Kirby finalmente está reunida e em paz. Alan e seu cunhado conversam. Mark explica que foi ele quem falou da situação de Grant para ele. As luzes do helicóptero iluminam uma parte ou outra do vasto oceano, que é engolido pela escuridão da noite. Cortamos para alguns meses no futuro. Alan, Ellie e seus filhos estão todos juntos. Eles chegam no Instituto de Paleontologia Billy Brennan, e o filho de Grant parece bem melhor que antes. O homem cumprimenta alguns estudiosos aqui e ali que o parabenizam pelos novos institutos, fundações e escavações financiadas. A família chega numa parte do prédio que tem alguns fósseis e réplicas de fósseis em exposição, e Grant fica admirando um fóssil de Velociraptor que estaria em cima do seu ninho protegendo, que nem um pássaro. E Grant conclui que talvez ambas as espécies não sejam tão diferentes quanto ele pensava. E assim, o filme termina.